Continuando, irmão, no verso, nós ficamos no 6, falamos das duas testemunhas do poder dela. Então, o importante é que essas duas testemunhas, ela tenha ali o povo de Israel tenha ali uma definição com elas. Elas vão entender que são duas pessoas que eles conhecem, né, do povo do passado. E essas duas testemunhas vão orientar o povo de Israel, apontar o dedo que aqueles que eles ajudaram a eleger é a besta, é o anticristo, porque é o falso profeta com a mente maligna. Se ele tem uma mente maligna, já é anticristo. E aí eles vão começar a trabalhar para tirar Israel do mapa. E eles, inocentes, elegeram o homem errado, mas as duas testemunhas vão ajudar nesse sentido, de forma espiritual. Provavelmente eles não vão entender que essas duas testemunhas estão lá para proteger eles. Eles não vão entender de começo que são os dois profetas que está no livro de Torá. Eu acredito que é só lá no finalzinho, quando eles morrem, quando a besta que surge do abismo mata essas duas testemunhas, aí onde vai cair as escamas dele, dos olhos. E quando eles tiverem acabado o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles e o vencerá e o matará. Essa besta que sobe do abismo já é a terceira besta. Esse falso profeta, e o poder que ele tem é nenhum, só de dominar a terra e obrigar. O papel dessa besta que surge da terra é fazer uma imagem da primeira besta, que é com 7 cabeças, 10 chifres, diademas. Esse protótipo, ele vai fazer um protótipo, vai fazer um logotipo, uma marca, uma estátua, para poder obrigar todo mundo a adorar. E inclusive monitorar, controlar toda a massa humana para adorar eles. E vem o implante do chip, a obrigatoriedade, ou uma tatuagem, ou uma marca, ou um número, algo que você tem que andar com ele para ser identificado, para saber o que você está fazendo, tudo de uma forma para controlar sistema de saúde, sistema financeiro, tudo, inclusive até as almas das pessoas. Então é para trazer controle e vai ser obrigado. Então daí para frente, o poder que essa segunda besta tem da terra é para fazer isso, da primeira besta, que é o que ela era antes no passado, com os reinados da terra. Aí vem com essas características. Vai ser algo dos sinais, das maravilhas que faz a internet. Então, o poder que ela tem, esses sinais, essas maravilhas que faz, é a internet, o poder da internet na mão desse homem. Mas esse homem não tem poder para matar duas testemunhas, como muitos pensam que ele vai ter muito poder. Agora ela sim. Aí ela vem do poço do abismo, é dado todas as chaves para ela. Ela tira aqueles demônios terríveis que estão presos e vem para dominar a terra com demônios. E mata. A primeira coisa que ela vai fazer é matar duas testemunhas. Quando ela matar as duas testemunhas, aí que está lá, morta lá nas praças, e eles vêm, mata, aí aqui é o cerco, aonde vai fazer o cerco a besta. Ela vem com tanta da ira, que ela só tem pouco tempo para reinar. Porque as duas testemunhas, quando o Espírito Santo retira aqui a sua igreja, aí
os dois profetas, entra lá em Jerusalém levando a palavra para eles, de forma literal, para você ver como é que Deus trabalha. Igreja espiritual e de forma literal para Israel. Todas as promessas para Israel é de forma literal. Assim como a besta também se manifesta, os profetas também se manifestam para orientar o povo de Deus. Quando Jesus morre, aí ela é expulsa para os ares e o Espírito Santo, de forma misteriosa, trabalha com a sua igreja para poder resgatar todas as almas que estavam presas, de posse na mão deles. Vamos prosseguir. E seus corpos mortos serão jogados nas praças, grande cidade que espiritualmente é chamada de Sodoma, Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Isso lá em Jerusalém. E homens de muitos povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos sejam postos em sepulcro. E os moradores da terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Aqui dá uma demonstração que a besta que estava aqui na terra, o homem, filho do pecado, o filho da perdição, como diz Paulo, ele não tem poder para matar 2 testemunhas, porque essas 2 testemunhas vêm de forma sobrenatural. E o poder que ela tem aqui só é para obrigar a humanidade a seguir as regras de leis. Então é o poder que ela tem. E Sodoma e Egito simboliza Sodoma prostituição e Egito significa poder. Sempre Deus mostrando aqui que o homem anda atrás de poder. Então nós temos que ter cuidado com nós, para a gente não perder os nossos princípios. Porque nem todo mundo está preparado para ter poder nas suas mãos. Como alguns falam, você quer saber quem é a pessoa, dê poder para ele. Porque Egito simboliza isso, a pirâmide, o poder aqui no mundo, a grandeza. E Sodoma representa prostituição espiritual. E aí dá para entender que eles, a besta que sobe do abismo, vai lá com tanta fúria, mata essas 2 testemunhas e deixa lá nas praças, para mostrar que ela é toda poderosa. O que vai acontecer nesse momento, irmão? A besta da terra, ela morre, e a besta do abismo vem de lá e se apodera do corpo do falso profeta, e ele revive. Aí acontece um mistério muito grande. Aí ele revive. Então acontece uma ressurreição também, copiando de Jesus. O mundo fica maravilhado. Por isso que tem aquela passagem que diz assim: quem é que pode mais do que a besta? Porque vão se engrandecer, vão aplaudir, vão mandar presente, vão ficar em festa, porque aquelas 2 testemunhas estavam trazendo um problema. Ela era a pedra do sapato do anticristo. E assim eles vão fazer festa, vão se alegrar. Verso 11. E depois daqueles 3 dias e meio, espírito de vida enviado de Deus entrou neles e puseram-se sobre seus pés. Caiu grande temor sobre os que os viram. Então ela se posiciona, vem um espírito de vida, essas 2 testemunhas estão deitadas, aí de repente eles se levantam para o arrebatamento. Vem um espírito ali e diz: levanta-te, a hora chegou para o arrebatamento. Então, irmão, é aqui que eu acredito que é o arrebatamento, começa o arrebatamento. Porque essas 2 testemunhas representam tanto a igreja como o povo de Israel. Representa a virgem e o filho varão. Também representa o povo obediente às primícias e o povo desobediente que vai para o átrio. Dá essa demonstração. A tipologia de José do Egito, a mesma de Jesus.
quando os seus irmãos israelitas mataram José, ele ressuscitou lá para o mundo, dando uma demonstração que quando Jesus morre, ele vai ressuscitar para o mundo, para os pagãos, para os gentios. Aí ele teve o que lá no mundo, depois da morte dele? 2 filhos, Efraim e Manassés. Quando seu pai foi abençoar Manassés, que era as primícias, que era para receber o poder, o descendente de Israel, aí Deus fez com que Jacó cruzasse as mãos, desce para o Efraim. Da mesma forma da renda da vinha, era para dar para eles, mas eles desobedeceram, então foi tirado dele e dado para outro povo. Por isso que Jesus diz: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Então representa a noiva e o noivo, o filho e a virgem. E aí então o Espírito, ele se posiciona. Aí eu pego essa passagem e vou lá para Mateus 25, a parábola das 10 virgens, quando o mesmo Espírito diz: levanta-te, já está na hora de subir, que o noivo já está chegando. Aí as 10 virgens se levantam. Então nesse sentido eu faço a comparação para as primícias, a igreja, e para o povo israelita. Do mesmo jeito que acontece para Israel, acontece também para a igreja. Aí se posiciona as 10 virgens. Aí vão à noite, que quando se refere à igreja, Jesus diz que é à noite o encontro, porque vai vir uma perrengue para o mundo, que essa perrengue que nós estamos passando hoje também é um átrio para nós, para a igreja. Como aconteceu uma apostasia para o mundo, que vai acontecer, primeiro vai acontecer para nós. Então nós estamos passando por um átrio. Aconteceu uma apostasia para a igreja. Aconteceu o levante das virgens para a igreja. Está acontecendo a parábola das 10 virgens para nós também, para a igreja. E dessa mesma forma a gente vai conectando os sinais. Tá, irmão? Então, aí assim eu faço a comparação para o levante. Prosseguindo no 12, a gente vai até o 14. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: subi para aqui. E subiram ao céu uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então subiram, arrebatou-se as primícias, dando a demonstração que vai chegar a hora dos israelitas também. Porque um desses 2 profetas é da parte de Israel. Um representa a nação gentílica e a outra nação de Israel. Então, como os 2 sobem, então vai chegar a hora de Israel também, mas eles vão passar aí uma perrenguezinha. E aquela mesma, e seus inimigos viram. Aí estão todo mundo filmando o iníquio, como diz 2 Tessalonicenses. Aí quando é tirado, aí o iníquio vem. Quando é tirado a igreja, aí o iníquio vem, se manifestado. Mata as 2 testemunhas, aí divulga lá, pode divulgar à vontade. Aí tá todo mundo filmando ao vivo, a mídia, aí o mundo todinho tá vendo aquele negócio sobrenatural ali. Ali vem o espírito de vida, aí eles ficam atormentados com aquilo, né? Apavorados. E naquela mesma hora houve um grande tremor de terra, e a 10ª parte da cidade caiu, e foram mortos no tremor da terra um número de 7.000 homens, e outros ficaram muito atemorizados e deram glória a Deus do céu. O que deram glória a Deus do céu? Os israelitas vão glorificar o Senhor, porque viram que aquela besta que matou as 2 testemunhas já começou a fazer o cerco para eles lá em Israel, para perseguir Israel. Eles descobriram que aquelas 2 testemunhas estava realmente certa, e que ela era os que estavam no livro de Torá, a palavra de Deus, das Escrituras.
e eles vão cair as escamas dos olhos e vão dar glória a Deus, porque Deus estava com ele, instruindo, ensinando, levando a palavra e dizendo que Jesus é o Salvador. Aí aqui é onde vai ter a conversão dele. Caiu as escamas, aí eles vão se converter, vão aprender a chorar, como Jesus disse: vocês, até que eu volte novamente, enquanto vocês não aprender a chorar, se arrepender, ter castiçal, ter azeite na sua lamparina, então aqui eles vão se redimir, vão vestir de pano de saco, vão se humilhar, vão pedir perdão. Aí, como diz em Ezequiel 36, aí a água que foi levada por essas duas testemunhas, que é a palavra de Deus, vai limpar eles. Aí eles vão ter um novo coração, um novo espírito, vão aprender a render graça, adorar, pedir perdão, chorar, se humilhar, se vestir de saco. Aqui eles vão ser vestidos do sol também, porque até hoje é a igreja, mas vai chegar a hora também deles ser vestidos do sol, porque eles são primícia também, mas só no seu tempo, entendeu? E vão ser vestidos do sol, vão render azeite, vão ser oliveira, e a própria oliveira vai ser enxertada na sua oliveira, que é Jesus. Aí Jesus termina de abraçar o outro, aí abraça os dois. Aqui é o revestimento para as bodas, é o revestimento, o revestir para o dia da redenção. Aí aqui eles vão se tornar primícia, vão ser espirituais. Certamente o Espírito Santo está lá também, já convencendo ele, tá? E o Espírito Santo está lá, porque o Espírito Santo trabalhou na igreja e na plenitude dos gentios, no ápice, conseguiu o máximo de gentios convertidos para a igreja. É a simbologia que Jesus faz, que ele vem para o mundo resgatar a sua igreja do mundo, dos contaminados. E aqui é onde tem a convenção, aqui é onde eles vão render azeite e passa a se preparar, se revestido para o dia da redenção. Aqui acontece as bodas, veste a veste de justiça, veste branca, se prepara para o arrebatamento. É nesse momento. Aí nós, como estamos na era da graça ainda, na presença do Espírito Santo aqui na terra, nós vamos ser arrebatados também, quando for enxertado na sua própria oliveira. Mas não é como muitos pensam, irmão, de forma espiritual. Vai ser arrebatado de forma material, físico, é de forma espiritual. Nós vamos esperar os nossos irmãos judeus. É como se a noiva estivesse esperando o noivo lá na igreja. Entendeu? É nesse entendimento, a gente abrindo mais a nossa espiritualidade da palavra de Deus, o Espírito Santo vem nos revelando. E aqui se prepara, porque eles vão glorificar a Deus, vai acontecer um desmanche, eles vão entender que o anticristo vai querer pegar eles vão ficar atentos ao que acontece lá em Mateus, que quando Deus diz: quando você vir o filho da desolação, o abominável da desolação, no lugar santo, então fuja para bem longe, corra. Ai das que estão com cria, né, que estão amamentando, porque não pode correr rápido com criança, vão ficar pelo meio do caminho, eles vão pegar. Aonde ele vai lançar um rio de água para arrebatar a sua igreja, ou seja, arrebatar a mulher. Aí Deus abre a boca da terra e mata essas pessoas, porque o anticristo, a besta, que já é a besta, então ele vai ter esse poder. As pessoas pensam que é o falso profeta que está tendo aquele poder, mas não é mais o falso profeta. A sua alma já foi para o fogo. Ali é a alma, o espírito da antiga serpente que estava lá nos ares, já está nela. Por isso que ele tem um poder sobrenatural para matar as duas testemunhas. Então acontece aqui esse terremoto e vem destruindo a terra.
para desarticular as manobras que ele manda. Vai, pega elas, faz o cercado aqui em Israel, para pegar o israelita. E aqui acontece aquela passagem que diz em Mateus, aqui é onde acontece boa parte de Mateus 24, nesse período bem aqui. Aí é onde acontece aquela passagem de Mateus 24, 40, onde dois estão no campo, um sobe e outro fica. Um que está no moinho, um sobe e outro fica. Um que está na cama, um sobe e o outro fica. Tem algumas pessoas que interpretam, porque como era da mesma época de Noé, vai ser também nesse tempo. Ou seja, porque lá na época de Noé, todos são levados. Um para a glória e o outro para baixo. Então todos são levados. Só que muitas pessoas dizem que só quem foi levado foram os mortos. Não tem sentido, irmão, a igreja ficar e levar os mortos. Quem está aqui já é a besta. Então Deus vai tirar o seu povo, a sua igreja, as primícias. Porque lá na passagem de Noé fala que todos, assim como vão ser levados a todos, só que um para a glória. Na época do dilúvio, Deus levantou para cima aqueles de vida, levantou para cima. Então levantou-se, arrebatou-se, subiu as águas, e o outro foi para baixo. Levou a todos? Levou, mas um para a glória, um para a vida e o outro para a morte. Então não tem sentido aqui esse texto encaixar nesse entendimento de que Deus levou os mortos e a igreja ficar. Aí mata todos eles e a igreja continua na terra. Para a grande tribulação, não tem sentido. A igreja não vai ficar para a grande tribulação. Observe que essas duas testemunhas, elas estão juntas. Então ela vai subir junto com a igreja, porque é o filho e a noiva, elas estão de braço dado, abraçado, para subir para as bodas. Por isso que tem esse entendimento. Então acontece esse terremoto para desarticular alguma manobra do inimigo, para poder esse povo se render, para esse povo se humilhar, e aqui acontecer as bodas do Cordeiro, se preparar para a subida. Então aqui é onde acontece o arrebatamento para os dois, para o gentio e para Israel. Em Romanos 11, 32, Deus colocou todos os dois na desobediência para a sua infinita misericórdia levantar, tirar suas primícias. Observe que quando Jesus se revela para a mulher samaritana é aquela igreja que tem a boa intenção de servir a Deus, mas tem uma vida cheia de labuta. Era o que acontecia com ela. Então Deus vem tirando a sua igreja lá do meio dos contaminados, como ele fez com a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela tinha uma vida conturbada, era uma prostituta. Na ótica humana, não era ninguém. A sociedade condenava. Essa é a mente do anticristo. As pessoas que ela conviveram, os 5 homens que ela conviveram, eram uma pessoa que só queria se beneficiar e usufruir dela. Tinha uma mente anticristo. Então, diante da sociedade hoje, existe muitas injustiças. E as pessoas que sofrem, ou aquelas pessoas de humilde, é que mais sofrem. E ela tinha os princípios, ela se comunicava com o Espírito Santo. E o Espírito Santo dizia para ela que o Messias vinha. E ela tinha aquela convicção de que o Messias vinha. E ela queria servir a Deus verdadeiramente, mas não estava conseguindo de uma forma nenhuma. Porque cada vez mais estava excluindo ela da sociedade. Ela queria ser uma boa esposa, ela queria ter uma família, era fiel. Então, nesse sentido que Jesus está dando a demonstração
que nem para Nicodemo ele se revelou como ele se revelou para ela. Quando ela disse: meu Senhor, eu sei que o Messias vem, e quando ele vier, eu vou tirar todas as minhas dúvidas. Eu vou saber por que a minha vida não está dando certo. Por que eu não sou feliz? Por que eu não tenho uma família abençoada, um bom esposo? E aí Jesus diz: pois eu sou, eu que falo contigo. Então, nesse sentido, é que nós podemos entender que Jesus veio para abraçar. Então, todo mundo. Então, tanto o filho obediente como o desobediente, ele amou o mundo de tal maneira que Deus deu seu Filho unigênito para nos salvar. Amém, irmão? Não vamos ficar nesse versículo, mas eu vou dar a última mensagem aqui do 14. O 14 é o toque da última trombeta. Quando essa trombeta tocar, aí se cumpre com todas as profecias bíblicas. A palavra de Deus se cumpre. Aí se realiza todo o apocalíptico. Aqui é onde acontecem as bodas do Cordeiro. Por isso que em 1 Coríntios 15, 54, se não me engano, revestir para o dia da redenção ao toque da última trombeta. Então a sétima trombeta aqui vai tocar. Passou o primeiro e o segundo ai, e o terceiro ai já está se cumprindo aqui. Porque a besta, a antiga serpente, já está na terra. Então ela vai dominar o mundo por 3 anos e meio, absolutamente. Junto com os demônios, de forma literal, físico. E aqui se realiza a palavra de Deus. Então nós terminamos a nossa mensagem do Apocalipse 11 aqui. Mas a gente vai fazer um resumo disso tudo. Tá, irmão? Que Deus abençoe. Vamos nos preparar. Nós estamos no átrio. Observe que nós estamos no átrio. Nós estamos passando um apocalíptico iminente de forma espiritual. Tudo o que acontecer para Israel de forma física vai acontecer para a igreja de forma espiritual. Observe, fique atento. Se vista da veste de cinza, para que depois venha trazer a justiça de Deus e o arrebatamento e ser revestido para o dia da redenção. Amém? Que Deus abençoe em nome do Eterno.